Olá, concurseiros! Hoje vamos falar sobre ética. Vamos resolver questões da banca Quadrix sobre ética. Ética no serviço público e sua responsabilidade social. Então, para não perder nenhuma questão, inscreva-se no canal, dá um joinha, faça um comentário. Toda semana temos questões comentadas, dicas de estudo e aulas. Então, vamos lá para a primeira questão. Questão número 1. Os valores são, em um primeiro momento, herdados, embora sofram natural influência a partir do convívio em sociedade. A questão está errada, pois os valores morais são apresentados a toda criança desde o seu nascimento. E é durante toda a sua juventude que os pais vão tentar estabelecer esse princípio em sua vida. Ou seja, vai moldar a sua personalidade, a sua moral. Ou seja, a questão falou que a influência é a partir do convívio com a sociedade, mas não é a partir do convívio da sociedade, é desde o nascimento, que os pais estão tentando ali estabelecer o princípio da vida, moldando sua personalidade, moldando sua moral. Ou seja, não é a partir do convívio com a sociedade, não. Então, a questão é erradíssima. Questão número 2. A valoração moral sobre as escolhas que orientam a tomada de decisão pressupõe liberdade para que se realize uma opção. Ou seja, não há valoração sem liberdade. Estão certíssimas, gente. A moral é um conjunto de normas. Elas são aceitas livres e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos homens. Então, mais uma questão certíssima. Questão número 3. As ausências, ainda que internamente justificadas, desmoralizam o serviço público perante a sociedade e conduzem à desordem nas relações humanas. De acordo com o decreto 1171 de 94, nas partes das regras deontológicas, fala lá que toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público ou que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Ou seja, é toda ausência injustificada. Na questão falou justificada. Esse é o erro da questão. Questão errada. Banca Quadrix, questão errada. Questão número 4. Ao perceber a formação de filas, deve o servidor, a bem deficiência, tomar a iniciativa de combater o atraso na prestação do serviço, ainda que desempenhando excepcionalmente atribuições que não seriam imediatamente sua. Questão está errada, pois, de acordo com o decreto 11.071, na parte que fala dos princípios e deveres do servidor público, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar o dano moral ao usuário. Ou seja, tem que ter fila no setor que ele está trabalhando. Se você tiver em outro setor, tá com a fila no outro setor, é o problema naquele setor lá. Aquele servidor daquele setor lá que tem que resolver essa fila. Ou seja, tem que resolver a fila ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço pelo setor que ele exerça suas atribuições. Então, por isso a questão está errada. Questão Quadrix errada. Questão número 5. A mentira é prática terminantemente vedada no âmbito da administração.
De novo, nas regras deontológicas. A maioria das questões cai nessa parte de regras deontológicas. Então, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contraria os interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se no poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Isto que eu acabei de falar está nas regras deontológicas da Lei 11.71 de 94. O que faz a questão estar certíssima. Questão número 6. Em termos técnicos, a vida pública do servidor integra-se à sua vida privada, ambas influenciando-se reciprocamente e resultando no conteúdo funcional do agente. Mais uma vez, nas regras deontológicas, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Ou seja, a questão certíssima, Banca Quadrix 2019. Questão número 7. O servidor não deve facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem tenha esse de direito. O gabarito aqui está errado. Lá no Código de Ética, na parte que fala dos principais deveres do servidor público, o servidor deve facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. É isso que fala lá no Código de Ética. Então, essa questão aqui está erradésima. Questão número 8. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Então, certíssima. De novo, regras deontológicas. Essa parte do código você tem que decorar, porque toda hora está caindo essas regras. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, mais uma questão da Banca Quadrix para agente administrativo, questão certa. Número 9. A ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público. Questão certíssima. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, mais uma questão certíssima da Banca Quadrix. Questão número 10. Os costumes não influenciam a moral, mas refletem a ética de uma sociedade. Já a ética está ligada ao indivíduo. Já a moral, que tem relação com os costumes da sociedade ou o costume de um grupo de indivíduos. É isso que deixa a questão errada. Quem reflete a sociedade é a moral. E os costumes realmente influenciam sim a moral, porque os costumes, lembre-se, o costume tem relação com
Não quer dizer, a moral tem relação diretamente com os costumes da sociedade ou de um grupo de indivíduos. Lembrando aqui que ética é a ciência que estuda a moral, evolui durante o tempo, é permanentemente universal e teórico. Essa é a ética. Já a moral está relacionada com os hábitos e costumes de determinados grupos sociais. Ou seja, ela é temporal, cultural e prática. Então, se falar de permanente universal, é ética. Se falar de cultura, de costume e de tempo, só naquele determinado tempo, está falando de moral. Deu para entender? Então, questão errada. Número 11. O servidor público que verificar ato ou fato contrário ao interesse público deverá comunicar no prazo de 30 dias a seus superiores para que tome as devidas providências cabíveis. Vamos lá. Quais os principais deveres do servidor público? Tá lá. São deveres fundamentais do servidor público comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato, fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Ou seja, tem que comunicar imediatamente. Esse é o erro da questão. Questão errada. Notamos aqui que a maioria das questões aqui da Banca Quadrix relacionada à ética e moral, geralmente são questões erradas. A maioria dessas questões aqui estavam erradas. São pouquíssimas vezes que coloca a questão certa. Então, fizemos aqui a questão número 11 e errada. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!